Olá, sejam bem-vindos ao Hoje no Ar. No programa de hoje, eu, Ludmila Valadares, converso com a Daniela Menezes, advogada de Suzano, formada em Direito pela Universidade de Brás Cubas. Ela é especialista em Direito Processual, Civil, Família, Sucessão e Diversidade. Daniela foi presidente da Comissão do Consumidor e Cultura da OAB de Suzano e relatora da 27ª turma do Tribunal de Ética. Agora ela concorre à presidência da OAB de Suzano pela chapa AOB para Todos. É um prazer recebê-la, Daniela. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Daniela, vamos começar falando um pouquinho sobre, primeiramente, o que te motivou a se tornar uma advogada? O meu pai era advogado, então isso acabou influenciando na minha escolha da carreira. Num primeiro momento, não era a carreira que eu tinha escolhido, e depois acabei me tornando advogada, fazendo na faculdade de Direito, e me apaixonei pela carreira. Trabalhei por 17 anos com meu pai, e trabalhei com meu irmão, continuo trabalhando com meu irmão. Então, o que me motivou realmente a ser advogada foi meu pai. Legal. E o que te motivou também a concorrer agora à presidência da OAB aqui de Suzano? Eu sempre tive presente na OAB. Desde que eu me formei, desde que eu tirei minha OAB, eu sempre estive dentro da OAB ativamente, participando de comissões. No começo eu participava das comissões, e depois, com o tempo, eu virei presidente de comissão, né? Uhum. Então, eu sempre estive lá dentro. Então, eu sempre vi como funcionava a OAB, o que realmente valia a pena, o que realmente era bom para a advocacia. E nesses últimos anos, nessa última gestão, eu percebi que a OAB não era mais o que eu estava acostumada a ver. A OAB não era mais a OAB que eu vivi e que eu gostava de estar. Então, isso me motivou a me candidatar à presidência da OAB. Legal. E como a sua experiência como presidente da Comissão de Cultura, como Comissão do Consumidor da OAB de Suzano, influenciará a sua gestão, caso eleita? Como eu participei como presidente das duas comissões, então eu estava dentro da OAB ali e via como funcionava a casa efetivamente, não detalhadamente, mas a gente tem uma visão, especialmente na Comissão de Cultura. Na Comissão de Cultura eu trabalhava mais diretamente com a diretoria, mais diretamente com a secretaria da OAB, então eu via como funcionava. Então eu tenho uma ideia ali de como é uma gestão, lógico que sendo eleita eu vou trabalhar efetivamente na gestão da casa, mas tendo sido presidente dessas duas comissões vai me ajudar bastante, porque eu já tenho uma visão, já tenho como é. E fora isso também, todo o histórico que eu tenho lá para trás, né, de estar presente, isso vai me ajudar bastante nessa gestão. Legal. E agora, falando um pouquinho sobre as suas propostas, quais são os principais desafios que você identifica atualmente para a advocacia na região de Suzano, por exemplo? O principal desafio é nós voltarmos a sermos protagonistas. Hoje, a OAB Suzano ela não está com esse protagonismo que a advocacia merece. A gente precisa voltar a ter a conversa com o judiciário. A gente sempre teve uma conversa muito próxima do judiciário. Hoje nós não temos. Hoje, infelizmente, nós não somos ouvidos. Existem fatos, né, que nós não fomos ouvidos, e isso é inadmissível, porque a OAB ela é uma instituição que ela tem que ser ouvida. A OAB é uma instituição que ela representa uma sociedade, ela representa os advogados, representa uma sociedade, e hoje nós não estamos sendo ouvidos. E então minha principal meta é isso, voltar a ser ouvida, ser representativa, representar todos os advogados e colocarmos nós novamente no protagonismo que nós merecemos e nós temos direito. E quais propostas você tem para abordar os advogados de diferentes gerações dentro da OAB aqui de Suzano? Nós precisamos voltar a integrar os advogados, seja os mais experientes com os mais jovens. Essa troca é muito importante, é muito sadia e muito valiosa para todo mundo. Os jovens advogados, eles têm muito a ensinar para nós, muito. Porque eles têm a juventude, eles têm a tecnologia hoje em dia, né? Porque o direito hoje em dia, como tudo, mas especialmente o direito, ele se move muito pela parte tecnológica. E os jovens advogados, eles já vêm com essa expertise, que nós, advogados mais experientes, não tivemos. Porque eu sou de uma geração de processo de papel, depois viemos o processo digital, então a gente foi se adaptando.
Eles não, eles já vêm com essa tecnologia. Nós nos adaptamos e eles já vêm com essa tecnologia. Então, nós precisamos que a jovem advocacia acrescente isso para os advogados mais experientes, que é o que falta para a gente. Em contrapartida, nós mais experientes, vamos passar para eles o quê? A nossa experiência do dia a dia, o trato com o juiz, o trato com as partes, o trato com o próprio advogado. Então, a gente tem essa vivência maior que eles hoje em dia não têm, especialmente porque hoje em dia nós temos audiências virtuais. Então, você conduzir uma audiência presencial, ela é muito diferente de você conduzir uma audiência online. E tudo se caminha para voltar a ser presencial, pelo próprio CNJ. Então, nós, mais experientes, vivenciamos muito isso. Até 2019, começo de 2020, nós estávamos tudo no presencial. E os jovens advogados dos últimos 4 anos não presenciaram isso. Então, a gente tem que acrescentar isso para eles também. Então, acho que essa união, o meu principal objetivo também na minha gestão é isso. A união da classe, a união das gerações. Um acrescentar para o outro. O que um tem sobrando para fornecer para o outro e vice-versa. É isso que a gente pretende. Exatamente, essa parceria, exatamente. E como que você avalia o atendimento dos advogados pela subseção atualmente, né? O que você gostaria, talvez, de melhorar? Eu acho que o atendimento tem que ser mais humanizado. Falha muito, né? Se você não é um advogado conhecido na subseção, você não tem muito respaldo, o atendimento não é a contento, você fica limitado ali dentro da casa, e a casa não pode ser limitada, você tem que ter livre acesso à casa, né? Então, a gente precisa ver isso, a gente precisa voltar a ter esse respeito pelo advogado. E até mesmo os advogados, não só os advogados de Suzano, toda a advocacia, porque a casa ela é do advogado. Eu sou inscrito na subseção, mas a casa não é só dos inscritos na subseção. A casa é de todos os advogados. De qualquer região, de qualquer subseção. Se vem um advogado de outra cidade e precisa ir no fórum e precisa passar na casa, ele é um advogado da seccional ou um advogado de outro estado até. A casa ela é do advogado. Então, independente da minha inscrição. E eu quero trazer isso sim. Eu quero que todos os advogados sejam bem recebidos e tratados com a dignidade que eles merecem. Que hoje, infelizmente, eu não vejo. Perfeito. E qual é a sua visão sobre o uso das novas tecnologias para a advocacia? Como que isso se encaixa nas suas propostas? Você falou um pouco em relação aos jovens que chegam, que trazem as tecnologias, mas talvez um outro viés no uso de tecnologias dentro da advocacia? Sim. Hoje, tudo é movido à tecnologia e, volto a falar, a advocacia também. Tudo que a gente precisa usar hoje na advocacia, a gente usa o meio digital. Nos processos, de pesquisas, de consultas, de tudo que você precisa, você está usando a tecnologia, diferente de antigamente. Antigamente era tudo de papel, você protocolava ofício nos lugares, hoje em dia você tem tudo dentro do processo. Então, a gente precisa trazer isso. A gente precisa trazer capacitação para os advogados, independente do tempo de OAB. Precisa trazer essa capacitação. Recentemente, eu fui na FENALAU, que é a maior feira de tecnologia jurídica da América Latina, justamente para buscar isso, para saber o que tem no mundo jurídico novo, quais são as ferramentas que o mundo jurídico está usando, quais são as facilidades, porque são ferramentas de gerenciamento de processos, são ferramentas de publicações, de otimização, até mesmo inteligência artificial, porque hoje ela está presente nos processos. Lógico que a inteligência artificial a gente tem que saber usar. Né? Porque você que vai criar sua inteligência artificial. Então, você tem que ter a expertise também de saber o assunto para você alimentar aquele sistema. Sim. Né? Porque o sistema ele é alimentado por você. Né? E se você não tiver expertise, não adianta você ter um sistema que é a última geração, que você não vai conseguir o resultado que você quer. Então, a gente tem essa ideia também de trazer cursos de capacitação, de trazer empresas que deem esses cursos, fazer parceria com iniciativa privada, até mesmo para introduzir isso para a nossa advocacia geral. Jovem advogado mais experiente, para uma advocacia no geral, não específica. Perfeito. E como você pretende atuar para aprimorar a relação da OAB com a sociedade de Suzano, enfim, os moradores aqui de Suzano? Sim. A OAB, ela tem várias comissões. Dentre elas, a gente tem OAB vai ao bairro e OAB vai à escola, que são comissões que conversam diretamente com a sociedade, com a população. A OAB vai ao bairro, ela faz
campanhas de ouvir, de atendimentos jurídicos. A OAB vai à escola, faz orientação para os alunos na escola. E isso está também no nosso programa, o aprimoramento dessas duas comissões. Porque você levando o conhecimento jurídico para a população, seja num atendimento jurídico, na elucidação de uma dúvida, ou numa escola, você explicar para os alunos o que é um bullying, um cyberbullying, que isso é proibido, né, que isso é um crime. Você traz uma orientação para isso, eles acabam saindo de lá e disseminando isso para as pessoas que estão em volta dele. Não só eles que estão dentro da escola. Chega e conta para a mãe, conta para o pai, conta para um amigo que não presenciou. E isso aí você estreita o laço da OAB com a sociedade. Por quê? O OAB representa os advogados, mas ele também é a Casa da Cidadania. E a Casa da Cidadania, ela tem que também ver o direito dos cidadãos da sua cidade. E você orientando eles, você cria uma população mais consciente, né? E sabe que se qualquer coisa que eles precisarem, eles vão buscar na OAB alguma orientação, tudo isso. Nós tínhamos assistente judiciária, temos ainda assistente judiciária dentro da casa, que no futuro próximo não será mais, porque a Defensoria Pública chegou na cidade, então o atendimento que nós fazíamos para a população, ele vai ser direcionado para a Defensoria. Lógico que nós vamos continuar fazendo esse atendimento reduzido, não o atendimento da população, mas o ingresso com as ações numa quantidade reduzida, porque a Defensoria vai absorver boa parte da nossa demanda. Então, esse atendimento na população, nós vamos, dentro da casa, nós não vamos ter mais. É a Defensoria que vai fazer. Mas isso não impede que uma pessoa procure a OAB, que talvez seja o caminho mais fácil para ele do que uma própria defensoria, né? Porque ali você vai ter um caminho mais próximo e ter uma orientação. Isso aí você também traz a população para casa e você faz com que a população tenha um respaldo, não fique carente efetivamente de uma orientação ou indicar um caminho. Perfeito. E quais ações são consideradas prioritárias para apoiar os advogados no início da carreira, na sua opinião? Então, nós precisamos trazer os jovens advogados indiscriminadamente, todos, né? Hoje nós temos alguns jovens advogados que frequentam a casa, mas temos muitos que não frequentam, muitos. E isso é preocupante, porque a jovem advocacia, ela sai com a teoria, mas não sai com a prática, ela sai com o despreparo, porque a faculdade, ela não prepara a gente para o dia a dia. O dia a dia, que nem eu costumo dizer, é o couro grosso, né? A gente precisa ficar esse couro grosso aí para a gente poder saber diferenciar as ações, saber lidar com uma situação com o cliente, saber lidar com uma situação com o advogado mesmo, né? E então a gente precisa trazer jovens advogados. Então a gente tem o intuito de trazer cursos efetivos para essa jovem advocacia, trazer palestras relevantes, palestras que te estimulem o conhecimento, que te dê um startzinho, assim, nossa, eu não pensei nisso, né? Que traga você dentro da casa, que você conheça outros advogados, jovens advogados, ou até mesmo advogados mais experientes que vão estar ali para você fazer esse network, que para a jovem advocacia é muito importante, para você conhecer os outros advogados, que você estreita laços com eles. Nós temos na UAB, em Suzano nós temos desde 2010 a ESA, que é a Escola Superior da Advocacia. E ela é um grande instrumento para você trazer cursos de capacitação, né? Nessa última gestão nós não tivemos nenhum curso na ESA, nenhum curso. E isso é lamentável. Por quê? Hoje nós temos a anuidade, ela é revertida. Então o advogado, ele acaba não pagando por esses cursos. Você paga a anuidade, quando você faz a inscrição desse curso, ele reverte para você, você não paga, então você vai fazer o curso. E nós não tivemos nenhum curso. E temos cursos muito importantes para ser feito. Nós temos curso, por exemplo, nós vamos mudar o sistema do Tribunal de Justiça a partir de janeiro. Precisava ter curso disso. Nós temos, às vezes, que se deslocar de Suzano para Mogi ou para Itaquaquecetuba para fazer esses cursos, sendo que a gente tem o núcleo aqui. Não precisava. Eu mesma já fui para fazer 2 cursos para Mogi, porque aqui não faz. Então, a gente quer reativar essa. Efetivamente, fazer cursos, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 2 dias, e palestras importantes para a gente ajudar essa jovem advocacia.
Perfeito. E para finalizar, qual é a sua mensagem para os advogados e advogadas aqui de Suzano que esperam mudanças também na OAB como você? Eu busco uma OAB para todos. Esse é o nome da nossa chapa, uma OAB para todos. Então, nós queremos que todos os advogados sejam representados e se sintam representados. A qualquer momento. Nós precisamos ter uma prerrogativa muito forte. Nós estamos com uma deficiência na prerrogativa. A comissão de prerrogativa é uma das mais importantes que nós temos. E nós precisamos fortalecer ela. Nós tivemos fatos graves que aconteceram, né, nesses últimos 3 anos e que nós não vimos a prerrogativa efetivamente ser cumprida ou ser garantida. Fatos com advogados, fatos com advogados com servidores, que a gente não pode, né? A gente precisa ter essa representatividade. Nós precisamos, efetivamente, também ter uma orientação na ética. A ética também é muito importante. Nós temos um código de ética, nós temos um estatuto da advocacia. E a gente precisa orientar os advogados sobre essa ética, que infelizmente muitos esbarram sem saber, tá? Muitas pessoas que eu converso, como eu era do TED, então a gente às vezes tem essa expertise. Esbarram sem saber, por inexperiência mesmo. Então a gente precisa fortalecer a prerrogativa, a gente precisa fortalecer a orientação na ética, trazer cursos de ética. Nós temos o Tribunal de Ética em Mogi e a gente tem essa possibilidade de trazer pessoas para darem essa palestra. Então, nós precisamos muito disso. Então, essa é o que eu pretendo fazer para a OAB. Então, assim, o que eu digo, eu espero que vocês acreditem nas minhas propostas, que eu tenho toda essa intenção, efetivamente, de fazer uma advocacia mais forte, mais representativa, que garanta todo esse retorno. E por isso eu peço para vocês que no dia 21/11, vocês votem na chapa 2 aqui em Suzano, que é a nossa chapa, OAB para Todos. E que em São Paulo vocês votem na chapa 11, que é o do presidente Caio, que ele está alinhado com a gente. Ele tem uns projetos muito bons também para a Jovem Advocacia, que é com descontos de anuidade de até 70% nos 2 primeiros anos. E depois vai abaixando gradativamente até o 5º ano. Então, assim, eu peço, em Suzano, vote chapa 2, OAB para Todos. Em São Paulo, vote chapa 11, do presidente Caio. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Agradecemos muito a sua disponibilidade em conversar conosco e agradeço também a você, público do Portal Hoje Diário, pela sua audiência até aqui. Até mais. Tchau, tchau.